Romanos 7, 14 até o 25. Eu quero falar sobre algo que nós precisamos ter nos dias de hoje. Precisamos ter muitas coisas nos dias de hoje, mas principalmente isso. Romanos 7, 14 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Você está lendo comigo aí, amém, igreja? Versículo 18 de Romanos 7. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Em outras versões, está sempre à minha frente. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Versículo 22, porque segundo o homem interior, tenho prazer, sabe aonde? Na lei de Deus. A gente tem prazer na lei do Senhor, amém ou não amém? Glória a Deus. Versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. As palavras bem duras do que Paulo viveu e está vivendo. Eu quero trazer uma palavra hoje, eu quero que você repita para essa pessoa do lado o tema da mensagem. Então olha para ele aí, para ela, e diga assim: tema da mensagem. Agora diga bem forte assim, abre a tua voz aí, você que está rouca aí, eu estava rouco, agora eu não estou mais, estava rouco, mas agora eu estou bem melhor. Diga bem alto assim: tema da mensagem, domínio, muito poucas vozes, domínio próprio. Quem tem domínio próprio, diga amém. Quem perde as estribeiras de vez em quando, diga eu perco. Quem fica nervoso com alguém, está nervoso hoje, diga eu fico às vezes. Quem está com vontade de trucidar o pescoço de alguém, diga eu quero. Meu Deus do céu. Essa palavra que eu trouxe hoje, eu vou trazer, o tema da mensagem que eu trouxe aqui, fala sobre domínio próprio. E eu escrevi 2 versículos aqui, eu não quero que você abra ainda não, porque eu quero só te lembrar algumas coisas. Uma palavra está em Mateus e a outra está em Marcos. Mateus 24, 12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas iria se esfriar. Por se dobrar, multiplicar, não só dobrar, multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Mas existe a palavra de Marcos 16, 15, que diz para a gente pregar o evangelho, mas o 17 diz que os sinais irão seguir a todos os que crerem. Então olha para essa pessoa do lado e fala assim: o sinal de Cristo vai te seguir. Mas nesses últimos dias, muitas pessoas, está repetindo comigo? Nesses últimos dias, muitas pessoas irão se esfriar. Quando eu falo de domínio próprio, é que as pessoas estão perdendo a cabeça. Nós vivemos uma pandemia que se alonga, se alastra, e que a cada dia cresce. Como não se bastasse o Covid, agora voltou HN3.2. Não é mais H1N1. A influenza, o Omicron, a Delta, o Alfa, o Ômega. Esse não é doença, Esse é o Senhor. E as pessoas estão perdidas, embaralhadas. Elas não sabem por onde caminhar. E Paulo, ele fala praticamente o que estava acontecendo com ele, que está acontecendo nos últimos dias. As pessoas estão perdendo domínio.
Os pais estão perdendo domínio de seus filhos, os filhos estão perdendo domínio de ser filhos. E nós vivemos um tempo em que as pessoas estão perdendo também o temor. As pessoas não têm mais temor, não trazem Bíblia para a igreja, não oram mais, não leem mais, não se consagram mais, não jejuam mais. Falamos de jejum, de consagração, de 21 dias de jejum, de subida ao monte todos os dias. Nesses 21 dias de jejum, nós vamos subir ao monte 21 dias. E muitas pessoas vão se cansar no meio do caminho, porque a nossa força muitas vezes não está no jejum nem subir ao monte. A nossa força muitas vezes está para ir para uma festa, está para ir para outros lugares. Preparando a viagem do carnaval. Já tem gente preparando dinheiro para viajar no carnaval, mas não preparou o dinheiro para poder pagar um plano de saúde, poder se cuidar, poder comprar televisão nova para casa, aleluia, comprar um sofá novo. Algumas prioridades ficaram para trás. E Paulo está chamando a atenção da igreja, dizendo assim: olha, eu era fariseu, eu era romano, eu era aquele que perseguia a igreja, e agora eu sinto na minha carne o peso do pecado, a iniquidade, e essa iniquidade afasta pessoas. E ele fala sobre domínio próprio. E o que ele está sabendo? Ele está sabendo que o domínio que estava nele não existia mais, porque Paulo estava sentindo na carne o seu pecado. Tem certos pecados que as pessoas, né, elas vão nos cobrar o resto da vida. Lembra de quando você quebrou o vidro da janela? Lembra de quando você botou fogo na cozinha? Lembra de quando você rasgou aquela minha roupa de marca, aquele meu tênis que você furou? Esse pecado vai ser lembrado eternamente aqui na terra. Mas lá no céu a Bíblia diz que o Senhor olha para nós e fala assim: eu não me lembro de nenhum pecado seu, eu te chamo para ter nova vida. E quem pode dizer amém? O Senhor escolheu esse dia e está dizendo para mim e para você que se você tiver no domínio próprio, você vai conseguir combater as adversidades desse tempo. E queremos vir para o culto não mais com o nosso coração triste, lembrando de que quando a gente sair daqui tem um problema para resolver. Eu não quero que você venha para o culto assim. Eu quero que você venha para esse culto com o coração aberto para receber algo de Deus. Que você venha para esse culto com o coração desejoso de falar com o Espírito Santo. Que você abra a sua boca nessa hora e fale: Espírito Santo, eu te peço perdão pelo meu passado, mas eu quero viver nova vida. Espírito Santo, eu preciso parar de te machucar e te dar alegrias. Espírito Santo, eu preciso ter novidade de vida. Eu estava saindo de casa e eu mandei alguns vídeos para o Michel, mandei um vídeo para o Ziel, mandei um agora para o Rodrigo. Eu estava vendo esse vídeo de 2001, quando a Lagoinha recebeu o Davi Silva, que veio aqui, e o Mike Shea. E eles estavam adorando, e a Ana Paula Valadão perguntou para o Mike Shea: o que vocês vão fazer hoje aqui? E Mike Shea deu uma resposta bem rápida, Inácio. Ele falou assim: eu não sei. Mas você não veio para pregar, para trazer uma mensagem, para louvar ao Senhor? Eu não sei, porque o Senhor falou para mim que Ele vai tocar nos corações sem eu tocar em ninguém. Porque às vezes a gente espera tanto do culto, mas o culto começa quando você saiu de casa. Você espera que o culto fale com você, mas Jesus já está falando com você desde o seu trabalho, desde 8 horas da manhã. Você espera que o Espírito Santo fale contigo agora, na hora da palavra, do louvor, ou então no final, quando a gente apaga a luz e quer receber algo. Não, o Espírito Santo nessa madrugada pegou você em sonho e disse que Ele quer falar contigo. Quem está sentindo a presença de Deus, diga glória a Deus. O Espírito Santo está chamando a nossa atenção e falando assim: se você tem domínio próprio, se prepara, porque esse domínio não vai existir mais, porque quem vai dominar você vai ser o Espírito Santo. Eu quero que você tenha domínio próprio para você estar consciente. Existem duas palavras que a gente vai falar no decorrer dessa mensagem, e você vai entender. Duas coisas que existem, uma chamada consciência, diga consciência. A segunda palavra se chama subconsciência. Algumas coisas você consegue dominar, outras você não consegue. Ninguém consegue dominar um sonho quando está caindo da escada. Quem já sonhou caindo de escada? Quem já sonhou que estava sendo preso, morto? Quem já sonhou que estava acontecendo uma coisa terrível, quando você acordou e falou assim: graças a Deus, era apenas um sonho. O seu subconsciente ficou nervoso, e tem outras coisas que acontecem no sonho, que quando você está passando um processo, quando você está vendo alguma coisa acontecendo em sonho, você sente aquela dor, você sente
o seu corpo sentir aquela dor do sonho, e quando você acorda, o seu corpo está cansado. Quem já acordou cansado? Hoje eu acordei assim. Nós estamos preocupados com muitas coisas que estão acontecendo no mundo. Quando você olha para Minas Gerais, está caindo barreiras, está acabando com lugares que estavam com barreiras caindo toda hora, águas invadindo locais, chuva lá em cima. Na Bahia acontecendo coisas adversas. Há tempos atrás a gente olhava para Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, quando havia caída de casas caindo, águas invadindo. Aqui no Vidigal, na Rocinha. Não, esse ano não aconteceu, graças a Deus, nada aqui, mas aconteceu lá, e a gente não está lá para ver a realidade. Só sabe da realidade quem está vivendo. É a mesma coisa o sonho. Só sabe o que aconteceu no sonho quem viveu o sonho. Só que o seu subconsciente está te avisando algo que pode acontecer. E Deus nos chamou hoje falando assim: os sinais vão seguir aqueles que crerem. Sinal é uma coisa, acontecer é outra. E a gente veio para esse culto pensando que iria acontecer uma coisa, Deus quer falar com a gente outra. Porque Deus não quer falar aquilo que você quer ouvir. O Espírito Santo quer falar aquilo que você precisa ouvir. Talvez o que você precisa hoje é de um puxão de orelha. Talvez hoje o que você precisa é de um louvor que te levante legal. O que você precisa hoje é que o Espírito Santo te toque e fale assim: olha, vê se toma vergonha na cara e me segue de vez. Porque eu te chamei para ser meu filho, não te chamei para ser amante. Olha para essa pessoa do lado e diga assim: o Espírito Santo te chama. O Espírito Santo te chama para um relacionamento. O Espírito Santo te chama para te tocar nessa noite. O Espírito Santo te chama para você ter um relacionamento de casado com Ele. O Espírito Santo te chama para você ter uma vivência sobrenatural. Nós não viemos para esse culto para ver o natural. Nós viemos aqui para ver o sobrenatural de Deus. Que Deus possa começar a trabalhar nesse lugar. Você pode profetizar nessa noite: Espírito Santo, Tu tens domínio de todas as coisas. Espírito Santo, dá um sinal para nós. O que o Senhor quer fazer em nós? Espírito Santo, eu te peço perdão porque ontem eu pequei, hoje eu pequei, mas eu não quero viver no mesmo pecado, eu quero ter uma nova vida. Espírito Santo, eu te amo e eu quero te amar mais ainda nessa noite, porque eu sei que o Senhor já preparou esse culto para falar aquilo que eu preciso ouvir. Senhor, muito obrigado. Fala com o teu servo e fala com a tua serva. Quando a gente olha para domínio, a gente olha para 1 Coríntios capítulo 7. Sobe um pouquinho, poucas folhas. 1 Coríntios capítulo 7. Eu vou falar do versículo 5. Primeira Coríntios capítulo 7, versículo 5. Ontem eu fui numa igreja e não avisei o pastor que iria. Para que avisar, né? Eu precisava ir. Cheguei no culto, fui lá para o meio do culto, eu e Iago, nos escondemos lá. Iago está lá embaixo, está aqui em cima, cadê o Iago? Está lá embaixo. Eu comecei a me esconder no culto atrás, tinha um cara de 2 metros na minha frente. E eu me escondi atrás dele. E o pastor falando, e de repente ele olhou para o Iago. E ele falou: eu lembro daquele negão de 2 metros ali. De repente, quando ele olhou um pouquinho, estava eu lá no meio. Ele falou: rapaz, vem aqui orar. Deus quer usar você aqui no altar. Eu falei: mas eu pensei em me esconder, não queria ver ele, eu queria ver no final, dar um beijo, dar um abraço. Mas ele falou assim: ó, Deus me fez ver você, porque eu não olho para quem está no meio do culto. Mas Deus falou para mim que Ele quer usar a tua boca aqui hoje. E nós ali oramos. Quando eu terminei de orar, desci o púlpito, acabou o culto. Chegou uma irmã, Adriana, e falou comigo assim: pastor, eu estava no culto que o Senhor pregou, passado aqui. E o Senhor, quando pisou aqui, o Senhor falou de púlpito que o Senhor iria trazer coisas antigas que ficaram para trás e iriam devolver uma por umas. E ela do meu lado, com um rapaz alto do lado dela, o filho. E ela falou assim: esse aqui é o meu filho que estava afastado e no teu culto voltou para Jesus. Ele hoje é o meu companheiro, porque eu perdi o meu esposo. Hoje o meu filho é o meu companheiro. Falei: amém, irmãs. Irmã, essa bênção que você recebeu, não. Há 18 anos atrás a empresa me mandou embora. Me botou pelo seguro. 18 anos. Só que a mesma empresa que me botou no seguro me chamou naquele dia que o Senhor pregou, um dia depois, para eu voltar a trabalhar na mesma empresa, na mesma função, com o mesmo salário. Mas eu falei: eu recebo um seguro. A empresa: não tem problema, nós queremos você aqui. E eu comecei a pensar nisso e comecei a ver o Deus tocando. Ainda falei 1 Coríntios 7, fica aí.
E eu comecei a ver que há uma importância quando a gente é usado por Deus no lugar que Deus chamou. Hoje Deus pode usar você aqui para uma pessoa. Me faz um favor e faz um favor para o Senhor. Toca nessa pessoa do lado e profetiza coisas grandes. Profetiza aí. Profetiza, por favor, não deixa ninguém sozinho. Toca aí. Dá um toque nas costas dessa pessoa, no braço. Dá um tapa na orelha. Aleluia. Olha aí para o lado. Isso. Toca nessa pessoa. Diga: hoje Deus me chamou para profetizar na tua vida que coisas maravilhosas vão começar a acontecer. No versículo 5 de 1 Coríntios diz assim: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. A Bíblia está falando assim: não defraudeis. Espera aí, para. Começa a profetizar, começa a falar coisas boas. Começa a dizer para as pessoas: você vai passar na faculdade, você vai conseguir aquele salário, você vai conseguir pagar o carro, você vai conseguir pagar aquele seguro, você vai conseguir pagar as contas da sua casa, você vai pagar tantas contas que você está tão desacostumado a não pagar em dia. Para algumas pessoas aqui, que quando você pagar em dia, você vai perguntar assim no mês: tem alguma coisa errada, esse dia eu pagava outra conta. Quem recebe isso, diga amém. Você vai conseguir pagar. E a Bíblia está dizendo: não defraudeis um ao outro. Pelo contrário, chame essas pessoas com consentimento mútuo. O que é isso? Chame essas pessoas para se aplicarem à oração, para se aplicarem a vocês se ajuntar. Para quê? Para que Satanás não tenha poder no nosso meio, para que a gente não tenha uma vida incontinente. E eu escrevi aqui: o que é uma vida incontinente ou sem continência? É uma vida sem ter atos. A gente está na igreja, mas a gente não ganha alma. A gente está na igreja, mas a gente não prega o evangelho. A gente está na igreja, mas a gente não se aplica à oração. A gente está na igreja, mas a gente não faz justiça. A gente está na igreja, mas gosta de coisas do mundo. A gente está na igreja, mas vive uma vida fraudulenta. A gente está na igreja e muitas vezes a gente quer ser amiguinho. Jesus não está afim de amiguinho. Jesus está afim de ser chamado você filho e filha. Nós somos incontinentes quando a gente não tem uma vida de atos. A gente não pratica, a gente não exerce, a gente não vai avante. Uma vida em que eu estou ali na minha varanda e coloquei a minha, como é que se diz, a minha rede, e eu fiquei ali, olha que vida maravilhosa. Ou então muitas vezes eu vou para casa, não consigo vir para o culto, não tenho forças para estar no culto, e eu fico falando igual aquele desenho antigo: ó vida, ó azar. E a gente blasfema contra o Espírito Santo quando a gente para de ter atos no Espírito. Fazendo o quê? Quando a gente começa a agradecer, a gente acorda e fala: Espírito Santo, muito obrigado, bom dia, eu te amo. Quando a gente acorda e fala assim: hoje eu vou ganhar uma pessoa para Jesus, hoje eu vou fazer a diferença na vida de alguém, hoje eu vou conseguir abençoar alguém, hoje eu vou conseguir falar do amor, eu vou conseguir ter domínio próprio de mim mesmo. Porque tem dias que a gente acorda e fala assim: hoje eu não estou afim de ver ninguém. Hoje eu não estou afim de olhar no olho do meu marido, não estou afim de olhar para minha esposa. E se meu filho falar uma palavra, eu já passo o carro, trator, ônibus em cima dele. Tem dia que a gente não está legal, mas o Espírito Santo falou assim: vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Vocês têm que se demonstrarem fortes quando a gente está fraco. Não é passar uma falsa aparência, é que a gente não tem que mostrar para Satanás que a gente abaixou a cabeça. É no meio dos problemas que a nossa cabeça está de pé. É no meio das adversidades que a gente vai levantar a nossa autoestima e vai falar assim: hoje eu vou vencer, hoje eu vou dar a volta por cima, e eu não vou querer viver a mesma vida, porque o mundo está de cabeça para baixo, as pessoas estão sem domínio, se inventam um montão de doenças, se inventam um montão de vacinas, se inventam um montão de coisas para poder colocar medo nas pessoas. As pessoas não podem mais sair de casa, as pessoas não podem mais curtir uma praia, as pessoas não podem estar com seus familiares, as pessoas estão longe uma das outras. E se a gente for prestar atenção e olhar para a palavra, esses dias são maus, os sinais estão mostrando, irmãos. O que eu fico feliz é que o mundo vai de mal a pior, mas Jesus Cristo falou que tudo isso iria acontecer. É que a gente pensa que a nossa vida vai ser sempre aqui. Não, hoje teve mais gente lá no cemitério de Vila Rosali que foi enterrado. Sonhos foram para o caixão. E se a gente não fizer tudo o que tem que fazer hoje, amanhã talvez não dará tempo.
Eu fiz uma mensagem pequena de uma menina de 13 anos que pregava o evangelho lá para o sertão do Brasil. Ela pregava o evangelho e uma vez ela fez uma reunião e o pastor falou assim: você é muito pequena, você só tem 11 anos na época, você não pode pregar o evangelho, você é simplesmente uma menina, quem é que vai te levar? Ela falou: meu pai e minha mãe. Mas seus pais não são cristãos, mas meu pai, eles gostam quando eu vou para a igreja. E ela começou para a igreja, Danielzinho. Ela pegava o carro dos pais e viajava uma fronteira a outra no sertão do Brasil e começava a pregar o evangelho. A menina de 11 anos de idade, com 13 anos o pastor considerou e abriu uma igreja para ela só para crianças, no sertão do Brasil. Ela começou a encher de crianças, mas a igreja esqueceu que quando começou as crianças, os pais começaram a vir. Então começou a enviar adultos, começou a enviar as jovens, começou a enviar mulheres, senhores e senhoras. E o culto daquela menina começou a encher. Agora a igreja dela não queria mais que ela ensinasse o trabalho evangelístico numa casa. Agora você vai visitar todas as nossas congregações e ensinar o que é o trabalho evangelístico. Ela foi. Na primeira viagem ela foi para a cidade, ganhou muitas almas, pregou o evangelho do jeito dela. Uma menina de 13 anos começou a pregar o evangelho, saiu de lá super feliz. No meio do caminho da volta foi ela, a mãe que dirigia o carro, a amiga e mais 2 discipuladoras foram no carro. No meio do caminho o carro bateu e todas as 5 mulheres morreram. Eu estava conversando com o pastor Norberto Carlini, lá da Argentina, um pastor que estava dentro do carro com 5 pastores, foram para uma grande conferência pregar o evangelho, saíram de lá felizes porque o avivamento chegou na Argentina, chegou no Brasil, chegou nas nações, chegou na Europa, chegou na Inglaterra. O avivamento chegou nas nações, e esse pastor veio feliz, mas ele veio tão feliz que ele estava tão cansado, que ele botou a cabeça no meio do joelho e dormiu. Pastor Norberto Carlini. Quando ele dormiu, ele ouvia as conversas dos pastores: mas hoje foi demais, eu recebi um avivamento, eu recebi o Espírito Santo, parece que eu nunca tinha conhecido, pregava há 30 anos, nunca tinha conhecido. De repente aquele mesmo carro entra debaixo de um caminhão, e a cabeça dos 4 pastores foram arrancadas, menos a do pastor Norberto Carlini, porque ele estava dormindo naquela hora. Por que o Senhor falou de 2 tragédias e de 2 coisas relacionadas ao trabalho missionário e avivamento? É porque tanto aquela menina como aqueles homens, eles foram para a obra missionária, fazer o chamado. E nós estamos vivendo esse tempo hoje. Arrancaram a cabeça da igreja, tiraram a alegria de estar na igreja. Nós viemos para o culto porque o ar-condicionado está ligado, nós viemos para o culto porque tem um bom som. Mas é muito difícil quando é um culto que tem uma casa de estuque, ou quando não tem nenhuma luz acesa, dificilmente a luz funciona. Não, irmãos, o nosso maior sentido de estarmos no culto é porque Jesus nos chamou para a gente continuar sendo luz. Não defraudeis uns aos outros, pelo contrário, se apliquem à oração. Porque os dias são maus e o inimigo a cada dia tem tirado a cabeça de muitos líderes, tem tirado a cabeça da igreja. Nós não queremos mais ir para um culto com medo, temos que colocar máscara, temos que tomar 2, 3, 7 vacinas, temos que tomar vacina contra resfriado, contra gripe, contra o Covid, contra a pandemia, contra a influenza, contra a Omicron, contra a Delta, H3, não sei o que lá. Muitas vacinas, a gente se perdeu. E a gente não percebeu que o mundo quer parar a igreja. A gente está preocupado que uma vacina pode curar, mas não é o que eu estou vendo por aí. A vacina não tem curado ninguém, porque o que cura pecado é Jesus Cristo. Amém ou não amém, igreja? O que cura a iniquidade é Jesus Cristo. As pessoas estão preocupadas se serão curadas do resfriado, mas não saem do pecado, não saem da vida de miséria, não saem da vida mesquinha, uma vida que vive na média, uma mediocridade. Um irmão ligou para mim agora, um pastor ligou para mim: você está na igreja, na sua igreja só tem jovem, vocês não vão conseguir pagar tudo porque a pandemia chegou. Eu falei: o meu Deus é muito maior do que o teu Deus. Um pastor: vocês não vão conseguir. Vamos sim, irmãos, estamos terminando de pagar o som e já compramos até um teclado novo, né, Zé? Aleluia. A igreja que vence é aquela igreja que não está preocupada com o que está acontecendo nesses últimos dias, porque há tempo atrás tinha outros problemas. Em 1986 mandaram matar todos os primogênitos. Nós vivemos esse mesmo dia em que as doenças estão matando uma geração inteira. Eu me lembro que em 2001 estoura o avivamento no Brasil. 2005 Lagoinha vem para o Maracanã, Maracanã lota.
As pessoas, chegou o avivamento, é agora, é esse tempo. Nós temos o domínio, está tudo dominado. Tinha até um louvor que falava isso. Está tudo dominado. Não estava não, irmãos. Se faz um carnaval, se bota Jesus Cristo no chão pisado por... no teu Jesus Cristo, que está sendo representado lá. Aí Jesus vem, traz algo para a nação e diz assim: agora sou eu que vou dominar tudo. Para tudo. Vai para todo mundo dentro de casa. Vamos ver quem são os cristãos. Quem são aqueles que faziam a live e ganhavam milhões. Pessoas que ganhavam milhões fazendo mensagens. Tem gente que veio pregar aqui e cobrou R$2.500. Mas só que na pandemia não pôde sair, não pôde ganhar nada. Tem gente hoje que achava que ia ganhar dinheiro com as igrejas, não ganharam nada. Faz a live, faz doações, mas o dinheiro, o intuito não é esse. Estão defraudando o evangelho. Aí a gente acha que o mundo está doente. Muitas vezes não é o mundo que está doente. Quem está doente somos nós, que na verdade conhecemos a verdade, e a verdade muitas vezes não está em nós. Quando a gente não tem domínio próprio, a gente não é convertido. Versículo 15 e 16, volta para lá, para o livro de João. Eu estou em João? Não, eu estou em Romanos 7, isso, tá ligado? Versículo 15 e 16: porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso eu... Está parecendo nossos filhos, só faz o que a gente não quer. Versículo 16: e se faço o que não quero, consinto com a lei, que ela é... A lei foram os homens que fizeram. Tem gente que adora ficar no jugo do mundo. Não, meu irmão, eu vou fazer o que o mundo está mandando. O que Jesus Cristo mandou a gente fazer? Pregue o evangelho. Jeremias vai para a terra: aí eu não vou pregar porque eles são de dura serviço, eles não querem ouvir. Aí eu não passo de uma criança. Faz aí o teste da vara, pega aí não sei o que lá, panela, vira para o norte, vira para o sul, faz uns testes aí para ver se eu vou. Deus manda fazer o teste, acontece tudo certo, e ele vai para a obra missionária, vai pregar para um povo que não quer. Não é tempo da gente fugir, é tempo da gente arregaçar mangas. Como diz o pastor Cirilo, estamos levantando um grande exército de soldados, de gente que precisa se armar. A gente não é para jogar arma e botar de lado, não. Você vai em Israel, o cara vai na padaria, sai de casa, ele está com a arma pendurada. Eles estão preparados para a guerra. A gente está dentro da igreja, a gente não traz Bíblia, a gente não lê a palavra, a gente não ouve. Na hora da oração desce, na hora que vai falar de oferta desce a escada, na hora que está terminando o culto vai embora, não fala com ninguém, não dá boa noite, não participa do culto, não aperta a mão de ninguém, não traz ninguém para a igreja. Esse evangelho está falido, nós estamos com a cabeça cortada. E aqui está falando de conversão. Paulo está falando assim: o que eu quero eu não faço. Eu não tenho mais domínio de mim, porque a minha carne está bramando, ela quer alguma coisa diferente daquilo que eu não posso fazer. A Bíblia vai dizer que a vida de Saulo foi pautada numa experiência de transformação. Mas Paulo tem umas perguntas na cabeça para Deus que ele mesmo não sabe. Não é assim com a nossa vida. Às vezes a gente pergunta para Deus coisas sem respostas. Quantas vezes você perguntou alguma coisa para Deus e falou assim: Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? E até hoje Deus não te respondeu. Por que meu marido fez isso comigo? Por que a minha esposa fez isso? Por que meus filhos estão nessa situação? Você tem muitas perguntas, mas Deus falou assim: ó, em tudo dai graça. Olha para quem está do teu lado, diga: tema da mensagem: domínio próprio. O que eu quero trazer uma palavra para você hoje, para você não perder a tranquilidade, para você não perder a estribeira, não perder a sua cabeça. O Espírito Santo está mandando avisar para a igreja que é chegada a última hora. É chegado o tempo da volta de Jesus. Aí eu me pergunto, que a gente cantava uns anos atrás, que não passe de nós o seu Espírito, que não seja preciso levantar uma outra geração para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu acho que é nessa geração que Jesus vai voltar. Quem está esperando a volta de Jesus, diga: eu estou. Poucas pessoas. Quem está esperando a volta de Cristo, aleluia. Continua, poucas pessoas. Não se prega mais salvação, porque o culto maravilhoso é o culto dos cantores, é o culto da oferta, do voto, de quando a gente é abençoado. Não, esquece isso. Evangelho nunca foi isso. Jesus nunca pregou dinheiro, Jesus nunca pregou fama. Pelo contrário, Ele é tudo isso. Ele não precisa falar.
Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da vida. É Ele que dá vida, é Ele que tira. Jesus não é injusto, porque se Ele fosse injusto, ia matar todos os católicos, todos os crentes, ia matar os macumbeiros, espíritas, ia matar, não. Ele quer dar uma oportunidade para essa geração reconhecer que Ele é Senhor. Os sinais vão seguir aos que, diga, crerem. Versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Está tudo dentro de mim. Eu tenho um HD dentro de mim daquilo que Deus quer falar, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus vai usar, daquilo que Deus usou. Eu tenho um HD da minha história. Aí eu tenho 30 anos de evangelho. O que você sabe de Cristo? Eu vou sempre para a igreja, participo de tudo. Você já teve uma experiência particular com o Espírito Santo? Quando você entrou no quarto e começou a se arrepiar e sentiu uma glória, deu vontade de chorar quando ninguém estava vendo? Você já teve uma experiência de entrar no quarto e falar assim: Senhor, está tudo destruído, o que fizeram contra mim realmente aconteceu. Mas você já entrou no quarto dizendo assim: é o Senhor que me dá alegria. Dai-me alegria do teu Espírito. A minha consciência, eu quero falar dessas duas coisas. Quando tratamos o nosso consciente, temos controle total. A minha consciência está legal. Bem, eu vou trabalhar hoje, eu vou ganhar R$300, eu vou fazer um Uber ali, vou rodar aqui, vou lá em Campo Grande, vou partir para Barra, depois eu vou em Nova Iguaçu, vou no K11, volto para cá, vou em Caxias, depois eu vou em Nilópolis. Pronto, hoje eu ganhei R$300. Teu consciente. Quando tratamos o nosso consciente, nós temos o controle total. Eu vou partir para a luta. Eu tenho um cara que é lutador de MMA, que acabou de operar as vistas. Esqueci o teu nome, varão. Leonardo, lutador de MMA. Eu vi uma das lutas dele, né? Não foi muito feliz, mas estava lá, lutou até o fim, tentou, perdeu, mas está na benção. Hoje operou as vistas, uma só ou as duas? Uma só, a esquerda, a direita, sempre é isso. Operou a vista direita. E quando eu olho, eu vou lutar, eu vou fazer naquela luta que você teve lá, que tem um vídeo que a sua irmã me mostrou. Eu vou vencer, eu vou acontecer bem, mas não aconteceu daquele jeito que ele programou. No seu consciente estava dizendo assim: eu vou lutar e eu vou ser campeão. É igual a luta do José Aldo e o Gregor. Eu vou lutar. Não demorou 15 segundos. Quem lembra dessa luta? 15 segundos. Tomou um soco, acabou, caiu ali, tomou mais um tapa, acabou. Aquela disputa, aquela frente um ao outro. O consciente dizia: José Aldo era o braço de ferro, meu irmão. Agora que ela botava a mão, acontecia, vencia. Mas não sempre foi assim. Anderson Silva, eu cansei de ver Anderson Silva ganhar. Na luta dele contra esqueci o nome do cara, que ele estava perdendo embaixo, jogou a perna, ganhou, acabou e enfrentou. Mas quando um cara ele foi fazer uma gracinha, tomou um soco, caiu, e na segunda luta contra o mesmo cara, ele quebrou a perna. E o mesmo cara que lutou contra ele, que o Anderson Silva quebrou a perna, também quebrou a perna. Não foi isso? Estou enganado? Tá certo? Você que é bem preparado nisso. Estou meio por dentro de luta, gosto. Às vezes quando estou com vontade de pegar um crente aqui, eu vou lá, vejo o MMA, combate, amém. E na nossa consciência está tudo certo, vai acontecer. Mas algumas coisas acontecem fora da nossa consciência. É o momento que você dorme e o seu subconsciente está trabalhando. É a hora que você vai dormir. É a hora que você vai relaxar. E o seu subconsciente está trabalhando e ele tem influências diárias que aconteceram. Influências diárias que aconteceram. Outras coisas que aconteceram durante o dia. Muitas coisas moldou o seu caráter. Algumas barreiras psicológicas inquebráveis. E percebemos que o nosso psique fica descontrolado por causa da superioridade da carne. Você entendeu o que eu falei? O nosso psicológico fica abalado quando a nossa carne é mais forte. Então nós vamos fazer uma coisa agora, eu quero que você me ajude. Eu quero que você ore, coloque a mão na sua cabeça e fala: em nome de Jesus, na minha vida, eu profetizo que nada vai me abalar mais. Eu profetizo que o Senhor vai dominar a minha mente, e eu vou ter domínio próprio da minha própria vida. Então, em nome de Jesus, doença, tu não tem poder na minha vida. Alergias,
febres, sintomas adversos dentro de nós, não tem mais poder sobre a minha vida e nem a minha casa. Eu profetizo agora que eu estou curado para a glória de Deus, e quem crê nisso dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu estou dominado pelo Espírito Santo. Versículo 25 de Romanos 7. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. O pecado está todo dia à nossa porta, sim ou não, irmãos? Todo dia? Todo dia, irmãos? Todo dia alguém perturba a tua vida, sim ou não? Alguém pisa no teu calo? Todo dia tem alguém para mandar uma mensagem absurda. Todo dia tem uma mensagem lá no grupo da sua família, que era para ser grupo da família, mas virou grupo de outra coisa. Tem um grupo da família que eu vi o cara brincando lá, olha, meu irmão, aqui só vai levar a Bavária. Os caras brigando lá na família. Não, mas a Heineken é minha, ninguém mete a mão na minha Heineken. Aí o cara falou, isso não é grupo de família nem aqui nem na China. As pessoas estão com a mente voltada para festa. Você já percebeu que eles estão preocupados com o carnaval? Estão preocupados com o carnaval. E a igreja está parada, estagnada. Amém, Anne? A igreja está parada. A igreja estagnou. Era para a gente ir lá para o Sambódromo fazer uma oração na frente e falar assim, não vai ter carnaval. Porque se a igreja domina tudo, o inimigo não tem mais poder. Porque o carnaval vai ser o meio para trazer mais doenças e trazer mais AIDS, para trazer mais doenças sexualmente transmissíveis. Porque carnaval não é nada daquilo bonito cultural. Aquilo é para sexo, prostituição e venda de droga. E a maioria, quem é líder, não estou nem aí, são milicianos. Está com medo? Eu não. A igreja precisa ter consciência e deixar usar o seu subconsciente para Deus planejar coisas grandes. A igreja só vai sair da fase do lugar pequeno quando a gente crescer no Espírito. Porque a gente acha que igreja grande é uma igreja poderosa. Não, às vezes uma igreja que só tem 5 membros é a igreja mais poderosa do bairro. Igrejas que têm 90 anos, 50 anos, 70 mil anos, igrejas que estão aí, vivendo há tempos, são as igrejas que têm mais trabalho, porque tem mais cacique do que ovelha. Eles mandam na igreja e mandam nos pastores. Eu vou tirar e vou colocar. Não é para isso que Deus levantou a igreja. Deus levantou para a gente não defraudar o irmão. Eu estou aqui para ser teu servo e você para ser o meu servo. Eu estou aqui para te ajudar e para você me ajudar. Eu não estou aqui para falar mentiras da sua vida, para fofocar contra o teu ministério. Pelo contrário, eu estou aqui para dobrar o meu joelho pela tua família todo dia. E eu me sinto feliz por alguns irmãos que estão aqui hoje. Deus tem cuidado da nossa família. Se a gente for botar no papel quantas gripes a gente pegou, meu Deus, fala aí. Quantas dores de garganta vocês tiveram aí nesse ano? Esse ano que mal começou. Quantos problemas vocês já tiveram esse ano de pessoas que morreram? Está tudo ao nosso redor. Há tempo atrás, quando era criança, eu não via ninguém morrendo. Hoje a gente vê do lado de casa e dentro de casa. Chegamos a um estágio da nossa vida que a gente perdeu o domínio e o Espírito Santo está batendo na porta dizendo assim, eu estou te chamando para uma grande obra. Porque a gente está pensando que o evangelho é formado por multidão. Não, o evangelho é formado por chamados, por gente que quer. Porque a igreja está cheia, mas às vezes não está cheia de gente que quer a glória. Isso me entristece. Você entrou no culto aqui e não deu um glória a Deus. Olha para esse irmão e fala assim, dá um glória aí, pelo amor de Deus. Dá um glória aí, um aleluia. Abra a tua boca. Profetiza na vida desse irmão, por favor, me ajuda a pregar. Profetiza na vida da titia Bávia. Eu profetizo sobre a tua vida coisas boas, coisas grandes. Eu profetizo sobre a tua vida aí, ó. Vamos lá, recebe aí, ó. Lúcia, sobre a tua família. Eu profetizo coisas grandes. A tua irmã lá está passando aquela tribulação, mas é Deus que está cuidando, que era para estar aqui hoje. Ele fala de consciência e subconsciência. No versículo 25 fala sobre personalidades, caráter. Quando a gente tem um caráter formado, ninguém consegue nos mudar, irmãos.
Quando eu tenho um caráter formado, as palavras do mundo não vai me oprimir, porque eu estou liberto. Quem está liberto não é oprimido pelo mundo. A carne não tem mais poder na tua vida, porque você não faz mais o que você quer. Você é dominado pelo Espírito Santo. Você é dominado por aquele que começou a obra na tua casa. Você é dominado por aquele que te chamou para uma grande obra. A presença do Criador está dentro da tua família. Você é mudado para a glória de Deus e não para as coisas carnais. A nossa carne precisa ser alimentada todos os dias alimentamos a carne. Alimentamos com arroz, com feijão. Alimentamos com remédio, com proteínas, vitaminas. Alimentamos o nosso corpo com bastante carne, bastante água. Diga para quem está do teu lado, beba água, por favor. Aleluia, beba água. Difícil, beba água. Eu estou aqui, mas eu bebo água, mais ou menos 400 ml, 500 ml por culto pregando. E suo muito. Nós precisamos alimentar nossa carne com o Espírito Santo. Precisamos alimentar nossa carne para alcançar o nosso espírito. Há uma barreira que está em nós. Essa barreira precisa ser quebrada hoje. Essa barreira precisa ser quebrada. Eu peço que você pare agora e tenha consciência. Barreiras precisam ser quebradas. A nossa carne não tem mais poder sobre o nosso espírito. É o nosso espírito que tem poder sobre a nossa carne. Eu não estou com essa pessoa porque eu estou desejando a carne. Eu estou com essa pessoa porque ela me completa. Eu estou com o Espírito Santo porque Ele me completa. O Espírito Santo é uma pessoa que clama a Deus todo dia por você. O Espírito Santo é aquele que ficou como consolador para nos ajudar no momento mais difícil, porque a carne muitas vezes apaga a nossa visão e a gente fica cego. A gente acredita em tudo menos em Deus para curar. Você acredita que Deus cura nesses dias, sim ou não? Então eu profetizo que Deus está curando você agora. Pode olhar para essa pessoa e diga: eu profetizo que você está sendo curada, Thais. Você está sendo curado, meu amigo. Você está sendo curado, Denise. Está sendo curada, minha filha. Está sendo curada aí, Tiago. Nós estamos sendo curados porque Deus levantou a igreja para curar. Então nós precisamos trazer o avivamento da cura para esses dias. Os sinais vão seguir o que crerem. É para quem crê, não é para quem fica: eu acho. Não acha não. Coloca essa mão na pessoa e diga assim: eu profetizo cura. Você realmente está curado. Não é mais ou menos: eu acho, Lília, que o Espírito Santo vai me ajudar a eu tocar nas pessoas para ser curado. Não. Você já vai ser usado para curar. É direto, é um canal direto. Os sinais vão seguir aos que crerem. Você crê? Então hoje a sua família está liberta. Viemos hoje para o Davizinho, aniversário do Davizinho. O Davizinho é um milagre de Deus na terra. É um menino que com 3 anos de idade, estava aqui no culto, 3 ou 4 ou 5, sei lá, um negocinho. Não falava, autista, não falava, não se movimentava direito, era sempre uma dificuldade e a mãe achava que seria esse filho. Num belo dia na oração, para quem não conhece essa história, viemos para a oração, era lá embaixo, Bárbara, uma poeira. Parecia flocos de neve também lá embaixo subindo. O chão úmido, porque quando chovia invadia tudo aqui. No chão úmido, Thaís. E começamos a orar. De repente entramos no Espírito Santo. A oração transpassou o teto da igreja, subiu ao terceiro céu e encontrou Deus. Quando nós começamos a orar, Davizinho pegou o microfone e começou a cantar, profetizar e começou a falar em línguas. Eu falei: meu Deus, esse garoto está melhor do que eu. Esse garoto está recebendo mais do que eu. Aí a gente pensa que idade é tudo, Vitor. Não. Na verdade o Espírito Santo está à procura de verdadeiros adoradores, de gente que quer. Ele não está à procura de mulher e homem que é líder de igreja, que é pastor, que é evangelista, que é diácono, que é obreiro, não. Ele está à procura de gente que quer. O Espírito Santo quer pegar hoje você dentro do seu quarto sozinho e falar assim: agora eu quero ver tu dar glória sozinho, glória!
O Espírito Santo quer pegar você, desliga a televisão, desliga tudo, tem canais maravilhosos, coisas que enchem a nossa carne. Não, hoje à noite tem um programa, 11 horas eu vou programar na minha Sky, 11 horas da noite tem um programa tal. Não, programa no seu celular que você vai orar 11 horas. Programa no seu celular que você vai ver um sinal de Deus na tua casa, vai cair um cometa de glória, vai explodir tudo de tanta glória. Profetiza que hoje o Espírito Santo vai mandar um anjo do Senhor para a tua casa. Eu vou colocar 11 mil anjos ao teu lado na tua casa. Profetiza que hoje vai ter um derramado do Espírito Santo dentro do teu quarto. Você vai começar a falar em línguas. Quando você olhar o relógio, é 3, 4 da manhã falando em línguas. Ei, colada, show, ei, labanaca, ladash, ei, decola, manacha, e recebendo a glória de Deus lá dentro do seu quarto. Essa mensagem que eu estava vendo do pastor Mike Chia. E aí, pastor Mike Chia, o que você vai fazer hoje? Não sei. Eu só sei que o Espírito Santo está aqui para falar com a gente. Então vamos dar vazão para o Espírito Santo. Abra a tua Bíblia em Gálatas. Gálatas 5, 16, 17 e 18. Digo, porém, andai em. E não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o. A carne está minúscula. O Espírito está maiúsculo. Esse Espírito é o Espírito de Deus. E o Espírito contra a... Quem é que vai vencer isso? Irmãos, olha para mim aqui. A carne cobiça contra o Espírito. E o Espírito contra a... Quem é que vai vencer? Quem é que vai vencer? O Espírito. Mas existe alguém que recebeu o Espírito que precisa vencer. O Espírito vai trabalhar por mim. Sim, mas você quer? Vamos continuar? Vamos lá? Nós estamos no 17. E contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que você ou o que quereis. Mas se sois guiados, aqui é forte, irmão, escuta aí. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. A lei não tem mais poder contra a tua vida. Não tem mais. Doenças não têm mais poder contra a nossa vida. Vocês estão ouvindo, irmãos? Você tem que falar para você mesmo: isso não é para mim. Esse câncer não é para mim. Esse diabetes não é para mim. Esse resfriado não é para minha vida. Você está profetizando isso para a tua vida? Essa dor de cabeça já vai sumir agora. Amém ou não amém, igreja? Esse problema na minha família com droga, com bebida, com vícios, não é mais para minha família. A minha família é de Jesus. Quando você diz e profetiza, as coisas mudam. Por quê? Porque há poder na... Diga a palavra. Quando você tem palavra, quando você tem o Espírito, quando você é guiado pelo Espírito Santo, você não está mais debaixo da lei. Você não vem para o culto hoje para se alegrar, para amanhã voltar à vida da bebida, não. Há uma mudança hoje. Você não vem para o culto hoje para estar aqui adorando ao Senhor, ou vendo pela live, para amanhã voltar à mesma vida, não. Você não está mais debaixo da lei. O Espírito Santo está te conduzindo. Sobre duas coisas que eu falo aqui no versículo 16, que diz: andai em espírito, e não cumprireis as vontades, as concupiscências da carne. A Bíblia está falando: andai em espírito. Eu não só sinto o Espírito, eu ando com o Espírito Santo. Quando eu estou na rua, eu estou falando em línguas. Quando eu estou na rua, eu estou sentindo a presença. Quando eu estou na rua, eu ouço a voz de Deus. Quando eu estou na rua, eu encontro alguém como o pastor Cirilo. Eu vou imitar o pastor Cirilo. Eu preciso imitar coisas boas. Diga para o seu irmão: imita coisas boas aí. Imita, para de imitar coisas do mundo. Imita coisas boas. Antônio Cirilo falou que estava na fila do banco, e de repente Deus falou assim para mim, para ele assim: vai lá e toca naquela mulher e fala assim: irmã, me dá licença, mas eu tenho que tocar na sua coluna porque ela está sendo curada agora.
Nós precisamos andar no Espírito e saber que o Espírito Santo está falando para a gente. Vai lá na igreja, porque hoje eu tenho uma palavra para você. Se você não tem um ministério, se você não foi chamado para nada na igreja, não importa. O que importa é que você foi chamado para ser filho. O teu nome está no livro da vida. O Espírito Santo te chamou e o Senhor Jesus com caneta de sangue escreveu o seu nome e disse: o teu nome está escrito no livro da vida. E não é, me desculpa quem vende essas coisas, não é na revista da Natura, não é na revista do Boticário, não é na revista desses negócios por aí, não, é no livro da vida.